Olá pessoal, eu sou Flaudísio Andrade e nós estamos aqui em mais um bate-papo no DDI Podcast. E hoje está aqui do meu lado Júnior. Fala, Júnior. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Júnior Oliveira. É um prazer estar aqui novamente, né, no podcast com o nosso convidado ilustre e vai ser top esse bate-papo, né? Bacana, bacana. Nós estamos aqui hoje com o convidado Dr. Daniel Fernandes, que é advogado, presidente da OAB, subseção Arapiraca. E eu já quero iniciar a pergunta. Queremos saber quem é o Dr. Daniel Fernandes. Muito bem. Primeiramente, agradecer pelo convite, sentir o Júnior ali olhando muito sério, mas vamos descontrair, né? Porque eu estou aqui, todo mundo tem essa imagem, né? É o meu segundo, é por isso que eu tô Ele é um macaco velho. Mas vamos lá, quem é o Daniel? O Daniel é essa pessoa, esse cidadão que teve sua formação no Colégio Normal São Francisco de Assis, em Arapiraca. Né? Posso dizer que estudei minha vida toda lá, grandes amigos aqui em Arapiraca, minha vida, ou seja, estudei de 1983 a 1996. Meus pais, né, sempre trabalharam aqui com reconhecimento social. Meu pai médico durante muito tempo, foi um dos primeiros precursores a tratar de tuberculose aqui em Arapiraca, no antigo dispensário de tuberculose, conhecido como Dr. Zé Fernandes. Minha mãe foi funcionária até se aposentar da Caixa Econômica Federal, a dona Márcia da Caixa, como era conhecida, e precisei sair, né, de Arapiraca, porque naquela época a gente não tinha cursos superiores aqui, exceto a faculdade de professores, e a minha pretensão era outro curso. E era muito comum todo mundo migrar para a capital para fazer, né, quem tinha uma condição melhor, e eu agradeço muito aos meus pais por terem me proporcionado isso, né, fazer ali um terceiro ano científico, um cursinho, se preparar para um curso superior. E a minha vida foi assim. Então eu fui para Maceió, né. Um fato curioso é que eu não pretendia inicialmente o direito, né? E outro fato mais curioso é que a gente sempre fazia testes vocacionais. E o meu teste vocacional era pitoresco, era sui generis, ou seja, tinha aptidão para direito, tinha aptidão para marketing, tinha aptidão para medicina, tinha aptidão para ciências sociais, enfim, era curioso. Mas a minha pretensão, acho que até por uma influência, né, paterna, a minha vida toda eu sempre dizendo que ia ser médico, ia ser médico, ia ser médico, ia ser médico, e fiz 4 anos vestibulares para medicina, né? E a experiência não foi boa, né, no sentido, mas foi enriquecedora para mim como ser humano, formação de maturação do ser humano, né? Essas frustrações vieram porque eu me dedicava muito dentro da escola, dentro do cursinho, era aquele tido o aluno exemplar que estava acima da média, que participava dos simulados e estava ali no primeiro, no segundo lugar, e tinha uma cobrança, porque todo mundo apostava muito em mim, eu me cobrava muito, e no primeiro vestibular eu não passei, e aí fiquei numa classificação que chamaram, até, se eu não me engano, no curso de medicina na UFAL, eram 80 vagas por ano, chamavam até o 86, eu ficava em 89. Por pouco, né? Pouca coisa. E aí comecei a fazer vestibular fora, na federal, sempre federal, né? A gente também não tinha cursos particulares e eu acho que naquela época também tinha fora e era muito difícil. E fiz na Federal de Sergipe, aí eu fiquei em 92, chamaram até o 90. Aí fiz na Federal da Paraíba, da mesma coisa. Até que um dia apareceu, em Maceió também só tinha a Universidade Federal e o SESMAC, né? E eu meio que convencido, e os meus pais também, de tentarem fazer um esforço para que eu fosse ao Rio de Janeiro, né? Porque lá é onde tinha outras faculdades e tinham amigos meus lá, e a gente estava tentando viabilizar esse esforço quando apareceu um anúncio de uma nova faculdade em Maceió. Era a FAO até então, hoje Estácio, né? Mas era uma grande novidade, um novo curso,
em que abriu com uma concorrência de mais de 43 para uma vaga, maior do que a da própria Universidade Federal. E a curiosidade é porque eu vi o anúncio na TV numa semana, o vestibular era na semana seguinte. E liguei para os meus pais e disse, olha, eu vou fazer esse vestibular como teste. E aí, de imediato, minha mãe disse, não faça não, esteja concentrado já no que a gente pretende e vamos ver. Aí desliguei o telefone, com 2 minutos, o telefone toca de novo. Ó, o seu pai disse que fizesse e tal, corri, fiz a inscrição, fui aprovado num dos primeiros lugares. Na semana seguinte já era matrícula, na semana conseguinte iniciaram as aulas e eu nunca mais saí. Com uma convicção de que, na época, veja só, eu tinha 21 anos. Eu terminei o ensino médio com 17. Então, eu fiz um vestibular com 18, 19, com 20, 21 já seria o 4º ano. Né? E eu tinha na minha cabeça sempre uma programação. Eu disse, poxa, como é que vai ser a minha vida? O curso de medicina, todos os cursos têm a sua importância, mas o curso de medicina exige muito na formação. São 6 anos de curso. Você precisa depois mais 4, 5, às vezes 6 anos de uma especialização, né, competente para fora, sofrer. E quando eu fui somando isso das abdicações necessárias, eu já estava com 28, 29 anos, e aí eu pensei assim, para eu ainda começar a iniciar minha vida, andar por conta própria, será que é isso que eu quero para mim? Né? Então, foi aí que eu decidi seguir no direito e da primeira semana não saí mais. Então, fiz o curso de direito, né? Terminamos, foi a primeira turma da faculdade, uma turma bastante significativa emocionalmente para aquela instituição. Né? A gente tinha um curso muito bom, era o mesmo corpo docente da Universidade Federal, tive a honra de ser aluno de grandes professores, Marco Bernardo de Mello, Zé Barros, Marcos Errá, Alberto Jorge, enfim, Fábio Lins. O senhor cursou direito aqui em Maceió. Em Maceió. Em Maceió. Né? Na antiga Faculdade de Alagoas, e hoje era Faculdade Estácio. Né? E logo na sequência eu já comecei a estagiar, já comecei a trabalhar durante o curso, eu fazia o curso noturno, mas durante a manhã eu trabalhava no escritório, estagiava no escritório de advocacia. Desse escritório de advocacia eu fiz o concurso para estágio no TRT, fui aprovado e saí do escritório, fui para o TRT. Com 2 meses o pessoal do escritório, que são grandes amigos meus, quando eu me formei, tenho uma ligação muito forte, um respeito muito grande por todos eles, Dr. Geminiano Jurema, Bruno Normandi, Marcos Loureiro, João Gustavo Alves Pinto. Eu acho que eu fui um dos primeiros estagiários também do escritório, e aí eles me ligaram, disse, Daniel, eu estou precisando de alguém de confiança para trabalhar interno no jurídico de uma grande empresa, era a maior construtora que tinha no estado na época. E eu deixei o estágio TRT e comecei esse trabalho nessa construtora e trabalhava um horário lá, trabalhava outro horário no Ministério Público e à noite fazia o curso de Direito. Então eu tinha uma jornada full time. E terminei o curso de Direito e fiz um caminho meio que inverso. Todo mundo às vezes termina um curso e já inicia uma pós-graduação, né? uma qualificação e tal. E eu já tinha essa série de compromissos. Era muito difícil isso, eu já tinha quase 2 anos de formado e já trabalhando, evidentemente, quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação fora. Né? E a minha vida foi sempre assim, no acaso. E eu tinha muita vontade de fazer uma pós-graduação em Direito de Família, que não tinha em canto nenhum. E uma amiga minha foi para Belo Horizonte e lá tinha uma pós que estava iniciando, capitaneada pelo Rodrigo da Cunha Pereira, hoje presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e de repente a turma não abriu. E aí eu fui para São Paulo. Porque lá tinha uma turma que iria abrir na FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. E fiz a matrícula, fui embora. Quando cheguei lá, o curso não abriu.
E eu migrei para o curso de Direito Civil e me especializei em Direito Civil. E também foi outra guinada na minha vida, porque lá eu conheci alguns professores de pós-graduação de grande renome no direito, o professor Jorge Shigemitsu Fujita, que é doutor pela USP, professor da USP também, professor Luiz Antônio Scavone Júnior no direito imobiliário, e tantos outros grandes professores que eu guardo essa amizade. E o professor Fujita me convidou para auxiliá-lo, né, e fazia parte dentro da cadeira de docência do ensino superior, da pós-graduação, para auxiliá-lo na graduação. E então foi o meu primeiro contato com a sala de aula como não aluno, né? E dali também despertou essa outra paixão que me fez enveredar pela docência. E entrei, quando retornei, né, de São Paulo, passei um ano, tive que parar a advocacia que eu já exercia, morei um ano em São Paulo, me dediquei somente a esse curso. E quando eu retornei já praticamente casado com a Doutor, Clarice. era que ano aí, mais ou Eu menos? estou falando, eu concluí o curso em 2005, né? Fui aprovado na OAB em 2006 e fui para São Paulo em 2008, 2008. né? E passei o ano de 2008 todo em São Paulo. Quando eu retornei em 2009, né? Eu tive a notícia que a minha esposa Clarissa estava grávida do meu primeiro filho, né? E eu estava retornando, reiniciando a vida por aqui e já iniciei na docência também. E passei de 2009 até 2020, né? Até o início da pandemia, também na docência. Foi muito tempo de sala de aula, né? E volta e meia isso ainda me deixa saudade porque é muito revigorante, é uma droga, é uma paixão. Eu sempre brincava, no bom sentido, né? Que eu tinha um amante, que era a sala de aula, né? E o senhor nem sabia que gostava de ensinar? Não. Foi no percurso no ali. percurso, né? No Por isso percurso. que eu digo que a minha vida foi toda guiada pelo acaso e as coisas foram acontecendo. Foi fluindo. E a gente tem que abraçar as oportunidades que aparecem. Às vezes a gente não entende, né? Como eu falei lá no início, a minha pretensão era uma, se transformou em outra e essa pretensão foi se desdobrando em diversas outras oportunidades. E nesse meio tempo, o Daniel foi pai do Daniel, foi pai do José, né? Tem o Caio também, que é meu enteado, e desenvolveu atividade de sala de aula e na advocacia também se contaminou por um viés que é a da luta institucional, a política institucional, né? Fui candidato anteriormente em 2012, isso, 2012, onde a nossa candidata aqui em Arapiraca era Marine, minha amiga, um grande abraço. Hoje está com a gente lá à frente da Comissão de Educação Jurídica aqui da UAB Arapiraca. Não vencemos a eleição e desde então eu permaneci a postos, né, à disposição da instituição e ocupei outras funções. Fui diretor tesoureiro em outra oportunidade da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas, que era então presidida pelo presidente Nivaldo Barbosa, meu grande amigo, né, a quem a gente descobriu uma cumplicidade, uma amizade e desenvolvemos um trabalho ímpar. Na época também presidida a OAB Alagoas pela Fernanda Marinella. Um grande abraço a Fernanda, que está lá em Brasília seguindo um caminho invejável pela competência que tem. E daí fui conselheiro seccional, fui tesoureiro adjunto, fui coordenador das comarcas do estado, quando surgiu a vacância da presidência da OAB Arapiraca, da subseção Arapiraca, pela renúncia do então presidente, né? E nesses casos há uma eleição indireta, né? Havia uma eleição indireta pelo Conselho Seccional. E eu me recordo muito bem que foi no dia 17 de março de 2020, na véspera do mundo fechar as portas, né? Quando eclodiu a pandemia, veio o primeiro decreto. Eu me recordo muito bem essa data, 17, 18 de março. E acabou não havendo, na verdade, assim, uma eleição, mas eu era conselheiro seccional, né? E abdiquei dessa função para concorrer à presidência nessa eleição indireta.
E, na verdade, houve uma aclamação do meu nome, quando eu assumi a instituição, no momento crítico duplamente. Né? Crítico porque havia a vacância do cargo pela renúncia do então presidente, né? E logo em seguida o vice-presidente, o Sérgio, meu amigo, também renunciou à função e nos elegemos eu e o Ivens como vice-presidentes, assumindo uma diretoria fragilizada, uma advocacia questionante ou questionadora daquele momento, a pandemia que nos impedia do nosso, talvez, principal forma de lidar, que é o contato com as pessoas. Né? A advocacia não existe sem o olho no olho, sem o contato, né? Sem a verbalização, sem a expressão, sem a proximidade. O poder judiciário se moldando a essa nova realidade, né? Foi um momento da virtualização, audiências virtuais, qualificação, capacitação, você criar estruturas internas na sua casa, no seu escritório, para poder fazer uma audiência, para poder fazer uma reunião, para poder... Surgiram os aplicativos, né, e as ferramentas para a virtualização dessas reuniões. Até então, ninguém nunca tinha ouvido falar em Zoom, em Google Meet, né? Até existia, eu estava ali no início e de repente tiveram que ser aperfeiçoados. Então, foi uma revolução mundial. Para o senhor né? se adaptar a essa situação, foi complicado no começo? Olha, eu sempre tive alguma facilidade de lidar com a tecnologia, com o digital. Né? Então, não tive tanto assim, mas tinha porque a gente era precário também em infraestrutura. Para que isso tudo rodasse, era preciso ter uma internet de qualidade. Né? E para quem conhece ou reconhece aqui em Arapiraca, essa é uma realidade recente nossa. Né? Até então, eu tinha no meu escritório 3 provedores, porque volta e meia um caía, Isso. Né? E como é que ficava na hora da audiência? Né? E eu tive que investir nisso, né? Porque a gente ficava refém. E tudo hoje é rede, é internet. Basta a gente ter os episódios, né? Quando o WhatsApp sai do ar. Ah, meu Deus, é um transtorno. Né? Ninguém se comunica, ninguém fala, todo mundo fica logo em polvorosa. Mas, enfim, esse foi o meu caminho, né? Cumprido, vocês veem que eu falo um bocado, né? Mas até chegar à presidência da ordem, nessa circunstância. E cheio de dúvidas, cheio como é que as coisas iam acontecer, e graças a Deus as coisas aconteceram da melhor forma possível. Bacana. A gente tentando demonstrar, pela bagagem, pela experiência, pelo comprometimento que a gente tem da nossa vida e da vida institucional, que é possível se modificar e moldar, fazer uma instituição voltada para o seu mistério, aquilo que a lei nos impõe a cumprir, né, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, sem esquecer do viés de guardião social, da cidadania. Então, foram aí 1 ano e meio, né, quase, à frente nessa situação, nesse mandato tampão, até que veio a eleição em que eu pude me candidatar pelo voto direto. E a eleição de ordem, ela é uma eleição que chama muita atenção. Né? A gente tem um colégio eleitoral, por exemplo, no estado, creio que hoje a gente já tenha na ativa, na advocacia, inscritos são 22 mil advogados, mas na ativa a gente deva ter aí 15 mil advogados. E aqui em Arapiraca a gente tem desse número praticamente 10%. Ou seja, é a subseção que tem uma estrutura, que tem uma importância, que tem um tamanho de advocacia muito grande. Né? Ou seja, as outras subseções têm as competências territoriais, a gente fala subseção Arapiraca, né? Mas a gente engloba 12 municípios, e as outras subseções têm ali na casa de 160, 180, 200, eu não sei se alguma outra subseção tem em torno de 300 advogados, e Arapiraca a gente já vai aí fechando a conta dos 1.500 advogados. Né? Então, isso traz uma responsabilidade muito grande, e hoje o reflexo, né, social que a ordem impõe na região, aqui em Arapiraca, graças a Deus, é de muita respeitabilidade. Nós conseguimos nos comunicar diretamente com os poderes aqui existentes, executivo, legislativo,
nos aproximamos muito das instituições que importam para a cidadania, que são as polícias militar, polícia civil, né, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, e sempre com esse viés que é muito comum e todo mundo, né, às vezes cobra. Mas aconteceu tal fato assim, assado, e cadê a OAB? Cadê a opinião da OAB? O que é que a OAB faz? Por que a OAB não reclama? Por que a OAB... Quando as pessoas, às vezes, têm essa impressão que a gente é até um órgão estatal, e não é. Né? Na verdade, nós somos um ente sui generis. A gente nem é uma autarquia, nem é um órgão público, mas um órgão de classe que a Constituição nos impõe como a função do advogado, da advogada, sendo indispensável à administração da justiça, e a lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia, nos impõe obrigações não só de entidade de classe, mas para além de uma entidade de classe, nós somos os olhos da sociedade, devemos preservar pela eficaz prestação jurisdicional, pela defesa dos direitos humanos, né, pela defesa dos direitos sociais, pela cidadania, pela guarda e observância da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito. E isso as pessoas desconhecem. Nós não temos poder de polícia, por exemplo. Nós temos um grande poder, respeitabilidade de interlocução. Nós cobramos, né, das autoridades providências, encaminhamentos, recebemos diuturnamente, e é engraçado porque, de fato, a OAB passa a ser, muitas vezes, como sendo o último bastião que o cidadão comum tem, né, de buscar, porque muitas vezes o acesso ao executivo, o acesso ao próprio judiciário é dificultoso, né, e o cidadão às vezes bate na porta da OAB como sendo a última tábua de salvação. Doutor, já procurei todo mundo, ninguém consegue me orientar, me dar um norte, e às vezes a gente recebe pessoas lá que querem, muitas vezes, tão somente serem ouvidas. E a gente faz um encaminhamento, procura, faz uma ligação, busca uma solução para que isso encaminhe. Mas a gente não tem esse viés de órgão de administração pública, né? Mas sempre buscam, assim, conversar com outros setores, como o senhor falou, né? Sim, sim, sim. Dialogar a gente tá em sempre, busca, né? E tem políticas, para vocês terem ideia, a OAB não é o Daniel. O Daniel está ali representando a figura do presidente, quem está na liderança nesse momento, mas na liderança da classe, mas a OAB, na verdade, ela é constituída por centenas de abnegados colegas advogados que estão à frente das nossas comissões temáticas, das nossas comissões permanentes, que são, na verdade, o principal órgão de assessoria da presidência. Eles são, se a gente fizer esse paralelo, uma analogia com o corpo humano, né, eles são aquela rede mais fininha de capilarização da corrente sanguínea. Eles estão lá na ponta para filtrar, absorver, trazer essas demandas para que a gente, como instituição, possa encampar alguma luta, né? Então, não tem como se fazer a OAB sem a figura desses colegas. E esclarecendo aqui, né, outro ponto. Às vezes as pessoas imaginam que todo mundo está ali e tem um grande poupu de salário. Né? É normal. Né? E às vezes Já pensa isso, né? O pessoal já pensa. O leigo, né? Todo mundo leigo ou não leigo, porque chega para mim, Daniel, e você ganha então? Né? Porque na verdade a gente perde. A gente perde no seguinte sentido, deixar bem claro, né? A gente abdica de tempo, abdica de família, abdica do que o advogado tem de mais valioso, inclusive, que é o tempo. Né? O tempo é a monetização do trabalho do advogado. Se eu não tiver tempo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo monetizar o meu trabalho. Né? E a gente dedica isso para a classe por entender que a advocacia forte reflete numa sociedade forte e reflete numa profissão capaz de prover as necessidades do advogado. Né? Então, a gente busca valorizar essa atividade, busca, e é esse um viés, a gente tem uma jovem advocacia pujante, forte, entrando aí no sistema, que às vezes se depara com a situação de um choque
porque acha que a advocacia é uma profissão somente de glamour, né? Acha que você virou advogado e você vai conseguir aquele honorário, e você vai conseguir comprar um carro, e você vai conseguir comprar uma casa, e que você vai se reposicionar na sociedade. Mas para que isso aconteça, é preciso um caminho muito difícil, a não ser que você acerte na cena, né? Mas é um caminho muito difícil, você precisa ser muito ético. Eu costumo dizer que dentre as profissões jurídicas, né, e aqui o Flaudísio me pontuou que cursou, né, direito, e o direito, sem sombra de dúvida, isso eu vi na academia, é aquele que oportuniza uma visão de mundo diferente, porque você precisa ter conhecimentos básicos de todas as outras profissões para que você atue no direito, né? Saber interpretar ali, né? Cada situação. Conseguir ouvir o ser humano, transformar naquilo e captar o que são visões de mundo filosóficas, sociológicas, coisas que às vezes as pessoas querem pular isso da academia, né? Mas o curso de Direito tem essa possibilidade, inclusive posterior, para você pode seguir diversas carreiras. Você pode ser fazer concursos, né? Todo mundo Isso. pensa na estabilidade para delegado de polícia, policial, Polícia Federal, Promotor. Ministério Público Estadual, Federal, magistratura federal, estadual, enfim, uma gama gigante de possibilidades. Mas eu costumo dizer, né, sem demérito a nenhuma outra dessas carreiras, mas você pode até ser advogado. O advogado sempre ele vai estar no topo. Porque é muito difícil, Júnior, Flaudísio, você ter uma referência profissional construída, que tenha um lastro, onde você consiga entrar e sair de ambientes, né, onde estão ali autoridades constituídas, e você ser respeitado pela história que você construiu, pelo conhecimento técnico que você tem, né? Enquanto, às vezes, basta que você vire uma autoridade e você vai ser chamado doutor, e às vezes você nem encosta na maçaneta da porta para abrir, porque vão abrir para você, né? Então, você entrar num ambiente e alguém lhe chamar de doutor e ter o reconhecimento pela competência, pela postura, pelo estudo que você teve para desenvolver a sua técnica, para que você trate olho no olho, com altivez, né? E eu disse recentemente, você falou que viu uma fala minha recente, e eu sempre digo, para você ser um bom profissional, seja em que carreira for, né, exercer o seu trabalho com independência, com altivez, com liberdade, você não precisa ser insolente. Às vezes a gente se depara com autoridades que são insolentes, revestidas daquele poder que se arvoram acima do bem e do mal e das pessoas que estão ali, contribuindo para um sistema de justiça. Então, a lei impõe, inclusive, né, que a advocacia, magistratura, Ministério Público estão ali, em pé de igualdade, devendo ambos se tratarem com a urbanidade necessária, porque ambos são importantes para a promoção de uma justiça, né? E a justiça, como eu costumo dizer, né, a justiça é essa que a gente busca para o homem médio, até porque quando a gente estuda lá na faculdade, a gente estuda direito, a gente não estuda justiça. Justiça, na verdade, é um fim pretendido pelo direito, né? E há uma diferença em relação a isso, mas é uma questão acadêmica. E eu falei, e ninguém me perguntou nada. Eu quero que vocês me perguntem. Bacana, bacana. Doutor Daniel, a gente vê e percebe a vasta experiência que o senhor tem nos corredores. A gente lida com os colegas, com os companheiros, e o pessoal sempre diz: estamos bem representados pelo doutor Daniel. Isso é muito bom. O senhor, eu até, em meio à fala do senhor, eu queria saber, o senhor já fez psicologia, não? Não. Mas não. o senhor consegue suavizar o ambiente. O senhor disse: tenha calma, Júnior. Isso é muito bom. Sério ali, tava meio sério. Isso é muito bom. Então, quando a gente olha, quando o senhor iniciou a advocacia para hoje, mudou muita coisa? Mudou. Eu sou do tempo, não sou velho, tá? Mas eu sou do tempo que a gente tinha, vejam só, né? Parece uma coisa tão grande. Mas eu sou do tempo que a gente tinha o processo de papel.
A gente já tem Protocolado gerações, do cartório. a gente já tem gerações aí de colegas advogados que nem sonham o que é um processo de papel. De você fazer carga de um processo com 4, 5 volumes, cada volume com cento e tantas páginas, às vezes mais, empoeirado, enfim, ter a dificuldade de fazer a carga, de levar, de dificuldade. E hoje você tem um processo muito mais limpo e ágil e célere. É lógico que isso facilita, porém a gente ainda tem gargalos, né? A gente tem deficiência em estrutura, a gente está junto sempre dos órgãos cobrando, sobretudo o Tribunal de Justiça, né? E a gente teve recentemente novos magistrados ingressando, a gente tem uma demanda de judicialização muito alta. Ao mesmo tempo, a gente fomenta e tenta buscar as formas extrajudiciais de resolução do conflito, né? Porque a judicialização ela vai estar sempre ali no limite de um colapso. E às vezes as pessoas não entendem, né? Mas doutor, que o fulaninho aqui, ó, arrumou um advogado e o processo dele saiu e o meu ainda não saiu. Como é que isso se explica, né? E às vezes eu recebo o cliente com uma demanda e às vezes eu instigo, fomento, diz, rapaz, isso aqui a gente resolve assim. Você não quer resolver o seu problema? Não, mas eu não concordo, porque eu tenho meu direito, eu quero ir, eu quero fazer isso. Você vai estar ciente que a gente vai ingressar aqui com uma ação judicial, ou a gente vai se defender dessa ação judicial, e você está entrando nesse processo agora não conte o dia nem a hora que você vai sair. Infelizmente, né? Pelo grande volume que a gente tem, né? Pela escassez, às vezes, da própria mão de obra, ainda que existam sistemas, que o processo seja virtual, né? Mas quem opera do outro lado são seres humanos que têm um fluxo, que têm uma carga horária de trabalho, e a gente está sempre perto, né, desses órgãos, tentando buscar mais investimentos, né, buscar mais efetividade na prestação jurisdicional. O Rui Barbosa já dizia, né, que, e essa frase o ministro Humberto Martins repete muito, que justiça tardia não é justiça, mas é injustiça qualificada. Então, você buscar por uma justiça e ter que aguardar tanto que, às vezes, quando ela chega, já não é mais justiça, né? Mas isso faz parte do nosso sistema e nós, como advogados, eu costumo dizer muito e realmente pratico, tento praticar, a gente deve buscar hoje resolver o problema do cliente. Se a única saída for a judicialização, bem, mas vamos buscar todas as outras formas de resolução do problema daquele cliente que não seja pela judicialização. Tentar dialogar antes para... Pela autocomposição, tem diversos problemas que pareciam infindáveis, e quando a gente, às vezes, precisa ser pragmático, vai para a ponta do lápis, e às vezes eu faço isso com o cliente. Eu disse, olha, um processo seu aqui vai lhe custar isso, 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 isso. Além do tempo, do desgaste, da ansiedade, né, do confronto e da incerteza. Porque se o advogado vende ao cliente a garantia do resultado processual, ele é um grande mentiroso. Ele é um grande mentiroso. Independente da situação. Independente da situação. Lógico que tem situações que a gente já tem precedentes formados, maior, né? E tudo, mas num processo judicial, sim, tudo pode ocorrer. Sim. A gente não sabe qual vai ser a tese que vai ser alegada do outro lado, um incidente processual que surja, um fato novo. Quem é que garante? Eu não só tive procedências em processos que pareciam perdidos, porque na hora de uma produção de prova testemunhal, a parte trouxe uma testemunha imaginando um depoimento, e o depoimento contradisse tudo que a pretensão da parte adversa tinha, e nós conseguimos ter êxito na ação. Como também já perdemos, porque tínhamos a convicção que aquela testemunha corroboraria com a tese que nós estávamos defendendo, e quando chegou lá ela titubeou, não confirmou, demonstrou incerteza, e nós perdemos. Então o processo judicial tem variantes, né, que são imprecisas, né? Então, assim, se o cara... Não, venha para cá que isso aqui é causa ganha. Você está sendo
induzido possivelmente ao erro. Não há como haver essa previsibilidade. Bacana. O senhor é presidente da OAB, da subseção Arapiraca. Querendo ou não, a gente, na nossa carreira... No Tomar uma água aqui do nosso patrocinador. Refresque. A melhor água do Brasil. Querendo ou não, a gente, quando começa a lidar com pessoas e a gente alcança determinados patamares, a gente atrai pensamentos positivos e pensamentos negativos, pessoas boas e pessoas más. Em meio a tudo isso, surgem as críticas. Como é que o senhor lida com as críticas? Muito bem, eu acho que pela função e pela exposição que a gente acaba tendo, as críticas, elas ser fundadas, né? É preciso que a gente verifique o contexto, elas têm que ser ouvidas. Eu preciso metabolizar, preciso processar, identificar, ter, né? A gente estando nessa posição, precisa ter os pés bem no chão, de saber que nós somos seres humanos e que somos falhos. A gente pensa e nos propõe a fazer aquilo que achamos ser o melhor. Mas, às vezes, alguma coisa pode não ser do contentamento geral. E é preciso, e eu sempre faço reflexões, né? Principalmente quando as pessoas chegam, e eu adoro receber as críticas, sobretudo de pessoas que não estão tão próximas a mim, né? Mas que, às vezes, se aproximam para dizer, Daniel, olha, rapaz, olha, parabéns, continue nesse caminho, porque isso está dando resultado, a gente sente segurança. Poxa, é tão feliz quando isso acontece. Porque ali não é enviesado, né? Exato, mas tem gente que chega e diz, rapaz, olha, tal ponto que você se posicionou, mas existe isso, aquilo outro, observe, e aí você para de se, tá certo, colega, eu vou observar mais isso, para não cometer mais esse equívoco que eu cometi, ou procurar abranger mais, né, dentro da ideia que você passou. Agora, lógico que existem críticas infundadas. E é muito normal, eu escutei isso e gravei bem, que eu faço a menção aqui ao presidente Wagner Paz, da nossa OAB Alagoas, que as críticas que surgem de 3 em 3 anos, dos chamados Walking Deads, né? Quem já assistiu aquela série Walking Dead, né? Porque de 3 em 3 anos aparecem os Walking Deads, aqueles que nunca contribuíram em nada, que nunca apresentaram nada, que não tem plausibilidade em nada, né? Que não tem sequer, às vezes, o respeito institucional da classe da advocacia, mas aparecem os Walking Deads, de 3 em 3 anos, trazendo soluções mirabolantes e críticas totalmente infundadas e com o intuito de desconstruir, né, críticas desconstrutivas de trabalhos exitosos. Às vezes para tumultuar, né? Sim. Tumultuar. Eu falo isso por quê? Porque a gente vem aí, esse ano tem um ano de eleição de ordem, né? E é muito natural, isso é sazonal. De 3 em 3 anos aparecem os Walking Deads, aqueles zumbis, né? Não, mas porque aqui nós vamos reunir, vamos reinventar a advocacia, nós vamos trazer as soluções, porque isso não foi feito, não foi... Nunca contribuírem nada. Nunca. Né? E a gente busca ver quem são, de onde vieram, parece aquela... Globo Repórter. Quem são, de onde vêm, do que se alimentam. Hoje no Globo Repórter, né, vem aí os Walking Dead da advocacia. Mas, assim, ainda assim, eu guardo essa responsabilidade, sabe, Júnior, sabe, Flaudísio? Eu sou presidente, mas sou presidente da OAB Arapiraca e de todos os advogados que são vinculados aqui, querendo ou não, gostando ou não de mim. E eu jamais fugiria da responsabilidade ou abriria mão dessa responsabilidade de buscar executar o melhor trabalho para todos. Bacana. Né? Bacana. Pessoal, se aproximando já para o nosso final do bate-papo. Tudo que é bom dura pouco, né? Começou agora. Tudo que é bom dura pouco. Mas a gente ainda tem uns minutinhos aí. Eu quero agradecer a você que nos assiste. Quero agradecer a você que tem acompanhado esse projeto, DDI Podcast, diferente, divertido e inteligente, e que pela qualidade
dos nossos convidados, surgiu um slogan, o podcast das autoridades. Então, eu quero agradecer você. Sem você, não seria possível nada disso que estamos fazendo. Então, o tratamento com cada convidado, com cada um que senta aqui essa mesa, reflete muito no que vocês têm nos proporcionado. E quero agradecer também a cada um dos nossos patrocinadores. Sem vocês também não seria possível estarmos aonde estamos, fazermos o que estamos a fazer. Então, muito obrigado, você que nos assiste. Compartilhe, comente, se inscreva lá no canal, no YouTube, DDI Podcast, para que possamos trazer muito mais convidados para cá, com conteúdos quanto mais relevantes. Dr. Daniel Fernandes, advogado, presidente... Queria abrir só um parênteses. Hoje é a primeira exceção que não tem autoridade, viu? Porque ele diz que ele é pé no chão, né? Pé no chão. De jeito nenhum. Primeiro, eu agradeço por ter me convidado, porque eu não sou autoridade de nada. sim. Doutor Daniel Fernandes, a gente sempre costuma bater um papo aqui com os nossos convidados e a essência do DDI Podcast é entender um pouco das histórias e da experiência de vida. E tem uma pergunta-chave que eu costumo fazer a todos os convidados. E pela longa experiência de vida que o senhor tem, não só na advocacia, mas na vida como um todo, eu queria saber do Dr. Daniel Fernandes o que é a vida. A vida é a missão mais saborosa e mais difícil que Deus podia nos dar, né? Onde a gente realiza e quando a gente passa a executar a vida, a gente se responsabiliza também por muitas coisas, por nossa descendência, por nossos pais, pela sociedade que a gente vive, né? Então, saber viver não é fácil. E eu, às vezes, me recordo muito de uma música, né, que eu escuto para me lembrar de algumas coisas, que é do Roberto Carlos, mas eu gosto muito da versão dos Titãs, né? É preciso saber viver. Se há flores no caminho, né, e se elas têm espinho, você pode retirar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. Então, eu acho que a vida é isso. Bacana. E, Bacana. assim, eu queria saber do senhor, o que o senhor falaria hoje para aquele Daniel que tinha 20 anos de idade? É até bom, assim, para os jovens, né, de hoje, para ter uma calmaria ali. Rapaz, você já me respondeu, porque eu acho que se eu falasse pro Daniel de 20 anos, eu olhasse para trás e dissesse, ei, bicho, vai mais devagar. Vai mais devagar. Embora eu acho que eu tenha vivido... eu sempre fui muito comedido, né? Muito mais tímido, às vezes. Muito tímido. Sou uma pessoa tímida. Mas em alguns pontos eu poderia ter extrapolado mais. Mas eu diria, vá mais devagar que as coisas vão acontecer. Né? Eu acho que é um natural da vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Viver um dia de cada vez, né? Leandro Carnal, ele fala algo muito interessante que a vida é aqui e agora. O amanhã ele não existe, né? E é difícil porque eu vejo muito isso nos meus filhos, né? A ansiedade de viver. É a pressa de dar certo, de dar certo. Se bem que hoje... É um reflexo do que vivemos, né? Assim como a gente assiste o vídeo, e muita gente vai nos assistir no YouTube aí na velocidade 2, porque Sim, a gente sim, precisa sim, economizar sim. aquele tempo, né? Parece que eu vejo a vida dos meus filhos passar na velocidade 2. É tudo muito rápido. É rápido demais. Verdade. Nós já estamos praticamente aqui no meio do ano, né? de 2024, que começou ontem. Muita informação. Muita informação. Isso aqui, por Nossa Senhora. Né? Tem horas, eu até aqui em público peço desculpas a quem eu não consigo responder e falar, porque de fato às vezes eu passo uma semana, no final de semana eu tiro uma hora, um dia para olhar quem eu não consegui responder, e aí eu tenho 50, 60 pessoas que estão lá, que eu nem... Tá lá no não lido, né? No não marcado, porque eu não perdi a conversa. Porque se eu abrir aqui, eu já esqueci, porque chegou um outro compromisso, e é tudo muito acelerado. Então, eu diria lá para o Daniel de 2020, já que eu nasci em 1980, tenho 44 anos, né? Diria, vá mais devagar que tudo vai dar certo. Bacana. O senhor falou aí sobre Deus. Qual a relação do Dr. Daniel com Deus? É uma ligação de cristão.
Eu sou um cristão, sou católico, acredito nos preceitos da Igreja Católica, do cristianismo, e eu acho que é inconcebível a gente pensar a vida e pensar na humanidade sem conhecer a história do Cristo, né? Que frise-se, coincidência, né? Foi o maior advogado que o mundo já viu. Ele advogou as causas impossíveis, Uma sabedoria muito grande. né? Advogou as causas impossíveis. Ele esteve sempre do lado daqueles desacreditados. E a advocacia tem muito disso, né? Eu não milito, né? Mas quem milita na seara penal, e tem uma passagem do Carneluti, que traz o advogado nessa condição de impressibilidade para a vida das pessoas, que ele é o único que desce até o último degrau e senta lá para consolar o seu cliente, seu constituído. Ele é quem traz a condição de humanidade de alguém que foi animalizado. Muitas vezes, eu falo isso hoje, numa outra realidade, né, da Itália, daquela época, onde, por exemplo, o criminoso ou quem tivesse cometido delito entrava para uma sessão de julgamento dentro de uma jaula, ou seja, na condição de animal. E é por vez ou por voz do advogado em que ele recobra a condição humana. Por isso que nós somos a única profissão em que, para você ingressar nos quadros, né, da ordem, da entidade de classe, você precisa prestar um compromisso. A gente chama de juramento, né? Mas prestar um compromisso. E dentre os compromissos que você presta, é defender os direitos humanos. Tem um advogado, amigo meu, abraço Gustavo, doutor Gustavo, que ele, conversando comigo essa semana, ele disse, são duas pessoas que conseguem compreender o mais terrível humano. Um é Cristo e o outro é advogado. E frisando aqui, Flaudísio, que o advogado ele não está ali para transformar uma condição de criminalidade em inexistente. Não. Ele está ali para garantir que aquele cara que cometeu o ilícito, que cometeu o delito, que cometeu o crime, por mais bárbaro, violento que tenha sido, por mais repugnante que seja, mas para que ele responda ao devido processo legal, para que ele cumpra a pena dele dentro das condições que a lei impõe e que o Estado deva resguardar a incolumidade daquela pessoa. Então, isso são direitos humanos. E a gente defende, e precisa até, inclusive, pensar nisso. A gente defende pela humanidade, por nós, pelos nossos filhos, pela nossa condição de humanidade, que nos impõe a qualquer momento de falhar. E a gente não vai retroceder ao tempo da lei do talião, né? O código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, se você matou, você vai ser assassinado para equiparar, né, o delito que você cometeu. Porque às vezes as pessoas imaginam isso, né? E me assusta quando às vezes as pessoas colocam. E não é fácil de entender, sobretudo quando você não tem o preparo, quando você não conhece os fundamentos do direito, quando você não consegue dissociar que direito não é justiça, porque justiça tem uma subjetividade muito grande, né? Às vezes o que aparenta ser justo para você é injusto para mim. Mas a justiça que a gente perquire, que a gente busca por meio do direito, é aquela justiça média, em que a humanidade encontrou como naqueles critérios atendentes à maioria. Então, se impõem padrões sociais e que são mutáveis. É tanto que o direito é que deve se ajustar à sociedade e não a sociedade ao direito. Bacana. Falando sobre direitos humanos, o maior direito do ser humano é ter direitos, né? Sim. É ter direito. Um bate e volta para a gente finalizar. Uma música. Eita, já falei uma, mas eu tenho um gosto muito eclético. Eu também tive a minha parte, acho que da adolescência, juventude, aí na eclosão do grunge, do punk rock. Então eu gosto muito de Smells Like Teen Spirit. Olha.
Eu só conheço o piseiro, né? Um autor. Um autor. Eu gosto, tem uma leitura, né, meio que poética, mas eu gosto muito da leitura de Augusto dos Anjos, né? Eu acho que ele traz, dentro das suas métricas e escritos, uma realidade muito próxima do ser humano e da carne crua que ele tem, né? Eu Bacana. gosto. Bacana. Uma cor. Cor. Gosto muito do azul. Bacana. Um lugar. A minha casa, Por a minha quê, família. casa? Sei bem que família não é lugar, mas usando uma expressão até aí poética, né? Mas é o lugar onde eu tenho os melhores abraços. Refúgio. Estar em paz, buscar a paz. É sempre o melhor refúgio, porque você estando em paz, você pode estar numa multidão de 1 milhão de pessoas, mas você vai estar bem, você vai estar em Bacana. refúgio. Um time. Flamengo. Sem esquecer do Asa. Ah, o grande asa, grande asa. Asa gigante. Grande asa, grande Mas o asa. Flamengo é uma coisa fora do comum, né? Já foi lá assistir jogo no Rio? Já. Já. E foi uma das experiências melhores e mais emocionantes da minha vida, porque da última vez que eu tive, eu levei os meus 2 filhos. E foi uma viagem que eu fui com eles e eu acho que foi fantástico. Pelo menos para mim foi a melhor experiência assim daquele que, lógico que não é isso que eu quero, né? Mas de ver expressões e sentimentos neles de estarem ali no Maracanã, poder ter proporcionado aquele momento. Não tem preço não, né? Não, não tem, assim, a experiência, não pelo Flamengo. Sim, né? A gente a fala porque experiência. gosta de tudo, Sim, mas sim. essa experiência e deles terem, a mãe dele reclama, né? Diz que eu transformei os meninos em fanáticos, etc. Não, mas eu acho que eles se aproximaram e se apaixonaram porque me viam torcer, me viam, né? Bacana. E a gente dá aquele incentivo, né? Mas eu acho que foi uma das maiores e melhores experiências que eu tive de estar somente com eles naquele momento ali, de pai e filhos curtindo uma coisa marcante, uma né? paixão brasileira. Bacana, bacana. Doutor Daniel Fernandes, considerações finais. Eu só tenho a agradecer pelo convite de vocês terem trazido alguém aqui que não é uma autoridade. Né? Claro que é. Não, de forma alguma, não me coloco Debate assim. agora, um debate. Não me coloco assim. Espero ter contribuído para que tenha sido. Eu sei que eu falei demais, mas para que tenha sido divertido, para que tenha sido diferente e que tenha sido um pouquinho inteligente. Foi muito. Né? E me coloco à disposição para fazer aí o episódio 2, 3. Parte 2, parte 2. O que quiserem falar, porque às vezes as pessoas acham, né? E tem esse viés de apresentação e me veem até, às vezes, até como um equidistante, né? Mas eu sou, como se diz na linguagem dos jovens, eu sou de boa, sou tranquilo, eu gosto de falar besteira, eu gosto de falar... A polêmica é para parte 2, pessoal. Né? Mas, e me colocar à disposição, né? Dentro daquilo que eu puder sempre ajudar, porque você perguntou o que é vida, o que é Deus, mas a idade, a experiência vai nos colocando e nos conscientizando de que a gente precisa ajudar, o que for, né? Dentro das nossas possibilidades. Ninguém vai fazer o impossível, mas o impossível só Deus, a gente já falou, mas ajudar naquilo que seja mais simples, até dar uma orientação de alguém que vai passando na rua, dizer, perguntar onde é a orientação da rua, a gente às vezes só escutar, né, uma pessoa. Só escutar, mas ajudar no que puder. Ajudar no que puder. Eu acho que essa é uma das maiores missões que a gente tem. Né? Ajudar, gastar às vezes 1 minuto de conversa. E é isso. Bacana. E eu agradeço realmente aqui ao Claudísio, ao Júnior, ao Jean, que está ali nos bastidores. É o coração do vai que fazer aí as edições. Né? Não, se bem que a edição aqui... Isso, temos aí. Vai Vai ajudar ali,
né? Tá o áudio 100%, vídeo 100%, né? E dizer aqui que o espaço realmente é muito bom. Bacana. Vocês estão de parabéns. Os patrocinadores aqui Sim. do DDI também, vale a pena investir, né, nessa experiência. O Claudio aqui está fazendo um trabalho bacana. E é isso aí, minha gente. Bacana. O senhor à falou disposição. sobre a questão de ajudar, e eu fui atendente de call center, telemarketing, e um dia, após um atendimento, o Júnior, que também foi atendente de call center, e a gente esteve aqui com o Danilo Passagli, gerente executivo, grande abraço, Danilo, e no final da ligação, após essa pessoa ter sido surpreendida positivamente, após ter passado por vários atendentes e ter caído na minha ligação, ela disse: 2 pessoas saem de casa todos os dias. Uma com o nome Posso Ajudar e uma com o nome Posso Atrapalhar. Meu filho, que você nunca venha sair de casa com o nome Posso Atrapalhar. A gente vive num mundo onde as pessoas querem burocratizar demais, onde nós devemos ser solucionadores de causas complexas, não problematizadores. Né? Então, Verdade. isso aí é muito bacana. Interessante. Essa a mensagem. Bacana. Júnior, considerações? Cara, foi um prazer mais uma vez participar aqui do DDI Cast, né? Conhecer o Dr. Daniel, e você sempre tem a acrescentar pra gente, né? Queria agradecer aqui a todos, ao Jean, e é isso aí. Eu queria fazer uma menção, até que eu esqueci, né? Você falou no início aí, mas agradecer o Carlito. Né? Eu tava um dia lá, ele me abordou e disse: doutor, tem um amigo meu que queria convidá-lo e como é que eu faço? Eu disse: não, passa meu telefone. Não Bacana. Né? Estamos à disposição. Bacana. Grande abraço para o Calixto, amigo de faculdade, hoje, grande advogado. Que Deus continue te abençoando. E foi a ponte para hoje nós estarmos aqui com o doutor Daniel Fernandes. Eu quero agradecer a você que nos assiste mais uma vez, aos nossos patrocinadores. Em breve esse episódio estará lançado aí. E compartilhe, comente, se inscreva no canal para que mais vidas possam ser impactadas, assim como neste episódio, nos outros e futuros episódios também. Muito obrigado por tudo. Valeu, Jean. Valeu, doutor. Valeu, Júnior. Estamos à disposição. Valeu.